Oferecimento Cruz da Mata Café. Assim como o nosso café, você também é especial. Acesse cruzdamata.com.br e garanta 5% de desconto na sua primeira compra. Salve, salve, galera! Estamos na área. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Eu sou o César Rossi e esse é mais um Sal na Lesma Podcast. No episódio de hoje, nós vamos ter uma conversa um pouquinho mais técnica, diferente das que nós tivemos até agora, mas com uma pessoa que também é do esporte, que também é do trail. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigado por aceitar esse convite. Imagina, eu que agradeço. Muito legal ter você aqui. Eu já consumi um pouquinho aí dos seus vídeos, das suas participações, e eu tenho certeza que vai sair um bate-papo muito bacana. Obrigado, viu? Imagina. Eu tenho começado esse episódio, né, esse podcast, sempre fazendo a mesma pergunta para os convidados, que a ideia é trazer a Daiane psicóloga, mas também trazer a Daiane aqui do dia a dia, tal. Então, a pergunta é sempre a mesma. Quem é Daiane Zanqueta? Bom, talvez o pessoal me veja por aqui, né? Eu me acompanho como psicóloga do esporte, mas é muito bom você me perguntar sobre isso, né? Porque eu sou a Daiane, né? Filha, namorada, que corre trail, que é professora, que gosta aí de se aventurar pelas montanhas também. Eu brinco que eu sou a mamãe do Luke, então essa sou eu, né? Eu jogava futsal antes de ir para a corrida e eu acabei saindo do futsal porque eu me machuquei, né? Então, eu machuquei, fiquei um tempo aí parada e aí depois fui para a corrida e comecei correndo um pouquinho rua. Não gostei muito, não me animou muito e aí eu resolvi ir para a montanha e aí foi ali que eu fiquei, né? Foi ali que eu me encontrei mesmo, né? E hoje eu estou tentando conciliar um pouco de tudo isso, né? Eu venho de uma cirurgia, né? Fazem 4 meses e meio que eu fiz uma cirurgia de ligamento e menisco. Então, estou parada agora, sem perspectivas de provas para esse ano, mas tentando conciliar aí essa recuperação, esse retorno aos treinos, ao trabalho, né? Na clínica também, como professora, e essa recuperação, né? Então, tudo tentando entrar na linha aí, né? Equilíbrio, tentando equilibrar um pouco de tudo, né? Ah, bom demais, que legal. Eu imagino que deva ser um desafio ficar parada, sem correr, né? Lesionado. Agora você voltou a dar uns trotinhos, assim, né? Eu vejo às vezes no Instagram, mas foi um tempão zero atividade. Sim, essa eu confesso que é a parte mais difícil. E eu brinco que a gente, como psicóloga do esporte, parece que tem que passar por tudo, né? Inclusive o que os atletas passam também, né? Eu imagino que Mas não é fácil. Mas essa parte foi a pior, assim, e foi muito difícil no primeiro mês, porque eu fiquei um mês exatamente sem poder pisar no chão. Então eu andava para tudo, né, com as muletas. Aí a partir de um mês, aí eu comecei a progressivamente encostando, apoiando o pé no chão, né, e fazendo um pouco mais de exercícios. Então essa parte foi bem difícil, assim, depender para fazer tudo é uma parte muito difícil. E ficar parada, né? Eu adiei muito tempo essa cirurgia, né? Porque era para eu ter feito lá atrás, porque eu machuquei em 2021. Eu já tinha machucado antes, né? Em 2021 eu machuquei definitivamente quando rompeu total o ligamento jogando futsal. E aí eu procrastinei essa cirurgia, porque eu falei, vamos tentando tratar, vamos tentando ver até onde eu consigo ir fortalecendo, e aí depois eu faço essa cirurgia. Então, procrastinei justamente porque eu sabia que eu ia ficar um tempão parada. Eu falei, não, agora tem que fazer de uma vez. Aí, o ano passado, acabou que eu estava correndo e aí machuquei de novo. Eu falei, não, agora vai, agora é necessário, né? Fazer. Exatamente. Mas Mas estou bom, voltando, estou ensaiando o retorno aí, estou bem contente por isso, né? eu ia falar isso, que bom que já está no fim, né? Agora já está quase na hora de novo, mas
Quase. complicado. Meu médico só me proíbe para trilha, mas para correr na rua ele deixa. Só a parte que você mais gosta, né? Mas tudo bem. O importante é que tá voltando. Exato, Bom, exato. eu também dei uma pesquisadinha, eu vi que você tem bastante artigo, né? Que você já escreveu bastante coisa, assim. E aí, só para contar pro pessoal, você é psicóloga de formação, né? E fez pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado lá em comportamento, é isso? Isso, em análise do Análise. comportamento. Tá. E agora está no meio de um doutorado, né? Que No também é fim. sobre análise de comportamento. Ah, bacana Exato. demais. E eu vi que você tem feito um trabalho recente com a seleção de Skyrunning. Também tem alguma coisa a ver ou não? Que é sobre fair play, é isso? Sim, na verdade foi uma coincidência muito grande, assim, né? Quando eu comecei a trabalhar, foi mais para dar o suporte. O ano passado, o pessoal me chamou para dar um suporte para os atletas, para falar, né, um pouquinho antes da competição. A gente não conseguia fazer um trabalho ainda muito estruturado por conta de mão de obra mesmo, né? Só tinha eu ali e pouco tempo. E aí, esse ano, a ideia mudou um pouco, assim, né? A ideia foi de organizar um pouco mais tudo isso. E aí, coincidiu que eu fui para o Comitê de Saúde, que está falando muito sobre, né, antidoping, antidopagem, e o pessoal está investindo bastante tempo, assim, e dedicando muito a estudar isso. E aí, como eu faço, né, fiz mestrado e faço doutorado em análise do comportamento, mas a minha linha de pesquisa sempre foi o fair play, né? Então, para quem não sabe o que é fair play, né, são comportamentos éticos e morais dentro do esporte. E aí eu aplicava isso, né, estudo isso na parte da arbitragem. E aí, por coincidência, eu caí lá, né? E aí a gente está tentando fazer um trabalho mais estruturado esse ano, não só dando esse suporte para os atletas, né? Que tem eu e a Cláudia, que é outra psicóloga, mas também tentando criar meio modelos ali para desenvolver mesmo esses comportamentos de fair play, né? Que legal, muito bom, legal. Eu vi, acho que na internet, algum post sobre a reunião e eu vi você lá na reunião. Eu falei, olha, que bacana, tá? Não sei se até se foi você, enfim, se foi num story, mas eu vi alguma coisa. Que legal, eu vi que eles estão Sim. investindo nisso e é bacana, né? Super, porque é super importante, né? A gente está vendo aí um aumento muito grande de praticantes, né? E aí algumas regras elas precisam ser impostas ali. Então a gente está falando de um contexto que é natural, então, né, um ambiente outdoor. Então não dá para a gente também deixar de colocar essas regrinhas aí nesse meio. E o que a gente quer mesmo, né? Que venha mais gente, que essa modalidade ela se dissemine Cresça, mesmo. né? Exatamente. Tem que crescer organizada e com as regras certas. Exato, e dá para ser. São regras, mas são regras para a gente se organizar, né? São regras de bom convívio, né? Então, isso é importante. Ah, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Eu tentei aqui organizar, como a gente estava falando um pouco antes, é muito difícil essa conversa sobre esse. Difícil que eu digo enxugar esta conversa. Nós teríamos muitos temas, né? Eu tentei até pensei assim, como que eu começo? Aí eu falei, acho que não tem uma lógica assim, cronológica, porque são assuntos que se conectam, mas também. Então eu separei o primeiro aqui, que seria zona de conforto, né? E eu separei ele por um motivo que a gente ouve falar muito de zona de conforto. E o que seria a zona de conforto? Nem sei se eu tenho como te fazer uma pergunta exata, mas então vamos falar sobre, porque a minha zona, eu entendo assim, talvez a minha zona de conforto seja diferente da sua. O que para mim é sair da zona de conforto, para outro não é. Eu queria que você tentasse falar um pouquinho sobre isso, assim, explicar um pouquinho sobre isso ligado ao trail, né? Mas o que é essa zona de conforto? Ela faz bem, ela faz mal? A gente sai, não sai? E eu não sei se eu vou conseguir te responder também, né? Não, que mas é zona talvez de não ter conforto? uma exata já é a resposta, né? Eu brinco, né? E acho que todo mundo que é psicólogo brinca, né? Que a gente adora aquela resposta, depende, né? Mas é porque é verdade, a gente acaba começando a trazer mais variáveis do que respondendo, né?
mas é uma tentativa de responder mesmo. E aí, quando a gente pensa em zona de conforto, eu acho que é uma condição muito, não sei se muito falada, mas muito pensada e questionada por atletas em geral, né? Porque a partir da hora que a gente começa a praticar esporte, a gente sofre muito, e eu tô vendo isso na prática, agora retornar de lesão, nossa, né? A parte de condicionamento, ela sofre muito. E a gente quer eliminar um pouco aquele sofrimento que a gente está sentindo ali. Então, você está treinando, você pensa, nossa, será que algum dia eu vou parar de sofrer, né? Correndo, ou vou parar de cansar correndo? E aí é um ponto que a gente entra nessa questão, que é, será que a gente tem uma zona de conforto, então, correndo? Ou essa zona de conforto seria ali o sentadinho no sofá, descansando em casa, né? Porque pode ser que a gente tenha aí, se a gente for pensar em periodização ou até nos esquemas de treinamento, a gente tem lá uma zona que teoricamente é para ser, né, tranquilinha ali, correr em zona 2, né? Então vamos tranquilo, seria a zona de conforto ali para todo mundo correr tranquilo. Mas a gente sabe que mesmo na zona 2 a gente está colocando ali o estresse para o corpo e não deixa de ser cansativo, né? Então, quando a gente vai olhar para a zona de conforto, a gente teria que entender um pouquinho para cada um como que é. Então, vai ter gente que a zona de conforto é essa, de ficar em casa quieto, descansando, e vai ter gente que vai entender que a zona de conforto é quando ele consegue correr ali tranquilamente, eu tô me esforçando, mas eu não tô tão desgastado, né? Eu consigo manter aquela corrida frequente, independente ali de onde eu esteja, se é na rua, se é na trilha, né? Enfim. Então, isso varia, né? De pessoa para pessoa, como você pontuou, né? Entendi. Eu penso igual, de forma não tão técnica, mas eu penso igual. E uma coisa assim, você acha que é possível quando eu vou treinar? Então, vou dar um exemplo aqui. Tá um dia frio, chuva. Eu penso assim, então vamos ver se eu procuro um treino difícil. Um dia que eu não quero ir de jeito nenhum, eu falo, não, vou nesse treino porque ele vai me fortalecer psicologicamente. Uhum. Existe isso? Se eu realmente existe uma forma de treinar para isso, para melhorar minha zona de conforto, talvez, ou para suportar mais fora dela? Sim, existe o treino, né? O treino psicológico. Mas, assim, não adianta você pegar um treino muito difícil e ir lá fazer ele e o tempo inteiro ficar pensando, nossa, por que eu vim? Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Não vai adiantar nada. Eu posso pegar um treino leve e ir trabalhando questões psicológicas, né, durante, e ser, às vezes, mais efetivo do que eu pegar um treino mais difícil para eu ir lá e ficar pensando de maneira negativa, né? Então, tudo isso varia. Mas eu posso sim, aí vai depender muito também de cada um. Então, posso, sei lá, colocar ali uma meta para mim. Vou fazer esse treino, eu vou fazer do jeito que está na planilha, e aí na parte psicológica eu vou pensar, então, como é que tá, como que eu tô me sentindo, né? Como que eu tô me experienciando naquele momento. Então, onde que tá difícil, onde não tá. Ah, eu pensei várias vezes em desistir, tá? E o que eu posso fazer para não desistir? Então, eu posso pensar antes e posso pensar durante esse treino. Então, se é um treino, por exemplo, difícil, que eu tenho grandes chances de desistir e que tem muitas facilidades ali que podem me fazer desistir, tipo, eu vou para um lugar onde tem facilidade para pegar um Uber, tem facilidade para eu me locomover, se eu cansar e parar, eu logo consigo voltar para casa, né? Se eu me organizar para isso, pode ser, e eu já vou para o treino pensando que eu posso desistir, pode ser que eu vou boicotar esse treino. Agora, se eu me organizar para, tipo, não, eu vou para esse treino, vai ser difícil, mas eu vou num contexto onde eu tenho que voltar, não vai ter outra condição, também eu vou treinando um pouco essa parte psicológica, porque vai acontecer exatamente isso, assim. Eu tô no meio do treino, não tem como voltar, vou fazer o quê? Eu vou ter que lidar com aquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho eu preciso arrumar estratégias, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, eu preciso arrumar alternativas para voltar, né, para terminar esse treino.
Mas isso se a gente pensar num dia ruim, em condições ruins, né? E se estiver sozinha, porque às vezes a gente pode estar com outras pessoas, a gente pode levar outras pessoas, que daí facilitam isso também, facilita ali a nos motivar, ou pelo menos a manter a disciplina de terminar aquele treino, né? Então, tudo isso pode ser pensado. A dica que eu gosto de deixar para todo mundo, assim, é de identificar o que pode causar esse boicote e o que pode te ajudar a terminar esse treino difícil ou esse treino que pode ser complicado. E claro também, né, César, eu tenho que falar em condições ideais, porque a gente tem que levar em consideração que às vezes a pessoa está ali, foi fazer um treino no final de semana super puxado, e aí foi aquela semana super corrida de trabalho, né? Então a gente tem que analisar também caso a caso, assim, tem dias que a gente tem que tirar o pé, né? E eu entendo, às vezes vale mais a pena a gente abortar o treino ali, e aí depois fazer, do que, né, fazer sob quaisquer circunstâncias, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Sim, são muitas variáveis, né? Eu acho que ontem até, Exato. inclusive, eu vi um vídeo, eu acho que foi no seu Instagram ou da clínica, você falando que o descanso é inegociável, algo assim, Sim. né? Porque eu sempre comento com os alunos assim, eu tenho, você foi falando, eu fui pensando, porque quando eu vou fazer longo, aqui na cidade onde eu moro, é uma hora da praia, e eu tô mais ou menos no meio. E eu nunca passo próximo à minha casa no meio do longo. Porque se eu tiver ruim de cabeça, eu paro na hora. Então, isso é um exercício que eu já criei. Mas quando eu tô bem, igual, vou fazer uma prova muito longa, eu odeio esteira. Eu sempre pego um treino e coloco na esteira. E aí eu já vou para ele pensando que é um exercício de paciência. Se eu Perfeito. ficar aqui essas 2 horas na esteira, eu vou conseguir numa ultra lá, a hora que me der a baixa, eu vou pensar, não, mas é só tanto tempo. Então eu faço esses exercícios assim, eu brinco, não sei se tem muita relevância, mas eu falo assim, a gente quer fazer prova de trail, principalmente provas longas, teoricamente você tem que estar pronto para quase tudo, assim. Então, se chover, você está apto a suportar a chuva, o calor ou um pouquinho de sede, se o PC estiver longe. Quanto mais ferramentas você tiver ali para lidar com isso, talvez você consiga vencer os momentos difíceis, né? Acho que faz um pouco de sentido isso. Com certeza, com certeza. Acho que a coisa mais importante ali nem é tanto o que você usa, né? Mas aquilo que você identifica que é importante para você. Então, sempre quando me pergunto, nossa, mas o que eu faço, né? Quando eu quero desistir desse treino. Vamos identificar por que você quer desistir desse treino. Então, identificar essas coisas antes, elas são muito mais valiosas do que uma regra ali, uma coisa engessada de faz isso, faz aquilo. Então, a gente precisa entender esse todo, né? Por que você quer desistir? Olha, se eu passar perto da minha casa num dia difícil, eu vou querer desistir mesmo desse treino. Então, identificando essas coisas, a gente consegue planejar estratégias para fazer diferente. Sim. E coisas simples, do tipo assim, não vou treinar perto de casa. É simples a gente olhar para isso, não é uma coisa tão elaborada. Mas a gente precisa entender que, né, essa condição ela pode atrapalhar ali. E quando a gente pensa também, né, nisso que você falou agora há pouco, de olhar para as condições da prova, né, acho que do mesmo jeito que a gente enche a nossa mochilinha de coisas lá para garantir que a gente vai ter tudo que a gente precisa, a gente também precisa, né, ter ali a nossa mochilinha com as nossas estratégias, né, psicológicas para lidar com tudo isso. Porque pode acontecer. A gente está falando em condições, assim, de às vezes falta água, e sim, isso pode acontecer. Às vezes chegar num lugar e tá muito travado, aí você começar a ficar com frio, por exemplo, pode acontecer. Então tem muita coisa que pode acontecer, até coisas mais graves, do tipo se machucar ou ter que parar, né? No caso, parar para ajudar alguém também. Então, tudo isso, ou se perder. Então, tem muitas variáveis aí quando a gente pensa na trilha, né? Que podem fazer aí muita diferença. E é bom a gente ir preparado, sim, a gente ir pensando. Como que a gente vai preparado? A gente pode pensar antes nas coisas que a gente vai enfrentar. Então, se acontecer isso, o que eu vou fazer? Se acontecer aquilo, o que eu vou fazer?
Muita gente tem medo, às vezes, de fazer esse exercício, porque fala, não vou pensar, vai que eu atraio, né? E não é isso. Se eu pensar nisso, eu consigo, posteriormente, tomar decisões mais acertadas e mais rápidas. Porque eu já treinei isso antes. Então, se eu já treinei isso no sentido, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu já tenho ali mais ou menos dentro do meu repertório, né, essas habilidades para tomar, né, essa tomada de decisão, né, essa habilidade para realizar quando eu precisar. Então, facilita muito a nossa vida. Entendi. Então, é um exercício de identificar, né, essas variáveis aí que atrapalham, tanto para o mal ali, para ruim, quanto para o bom. E depois, que estratégias que funcionam para mim também. Porque funciona lá para o fulano essa estratégia. Tá, vai lá, testa, e depois você me diz se vai funcionar para você também, né? Porque não pode não funcionar para todo mundo. Pode não funcionar, né? Exatamente. Legal demais. A psicologia eu acho que é uma profissão que nunca vai conseguir montar um curso para ganhar em escala, porque cada caso é um caso, né? Eu tenho que explicar isso às vezes para os alunos, eu falo, nem sempre um esqueleto de treino, sim, ele pode ser igual e tal. Sim. Mas o que funciona para você pode não funcionar para o outro, e quase sempre é assim, né? Sim, sim. E eu diria que essa é a base mesmo, quando a gente pega um atleta para trabalhar, ou uma pessoa que vai para a clínica mesmo, né? A gente tem que entender quem que é que está ali, né? E aí, às vezes, nem essa pessoa sabe dizer. E aí a gente vai para esse primeiro processo que é quem é você, né? Quem é essa pessoa que está na minha frente, com o que ela se abala, com o que ela não se abala, né? Com o que ela sente dor, com o que ela não sente dor, como é que foi essa história de vida aí que foi sendo construída, para daí sim a gente pensar em estratégia, sabe? Então é um processo ali anterior que faz muita diferença. Não é à toa que a gente sempre fala que psicoterapia, independente de clínica ou no esporte, é um processo. Então não é uma semana, não é 2 semanas, é um tempo, né? E hoje tem bastante pessoas que procuram por causa do esporte, assim, eu preciso desse acompanhamento, eu preciso fazer uma terapia, por causa da minha, para identificar isso, eu tô travando no longão, eu sempre sou DNF, não sei o motivo, mas já existe, Sim. porque tem um tabu, né, com a terapia. Uhum. Muitas pessoas, não gosto. E eu imagino que talvez para o esporte talvez seja até maior. Eu preciso de um psicólogo para correr, onde já se viu, né? Como é que é isso daí? Sim. Tá muito legal esse processo, assim, já desde que eu me formei, eu venho trabalhando com isso, e foi muito difícil, assim, no começo, né, foi lá antes da pandemia, e ainda tinha um pouco desse preconceito, tinha muitas questões de algumas modalidades ter mais preconceito que outras, isso ainda existe, infelizmente. Mas hoje, né, 2025, é muito tranquilo, assim, eu vejo uma procura muito grande e uma procura de pessoas que vêm, às vezes, por uma prova específica ou por um campeonato específico e ficam. Falam, não, quero continuar aqui. Tá, então a gente vai trabalhar o quê? Não, trabalhar outras coisas, vai ser no contexto do esporte, vai ser no contexto clínico, a gente vai ficar ali, porque uma coisa que hoje em dia a gente está trabalhando muito no Brasil é a psicologia clínica do esporte. Que lá fora geralmente não é assim que é trabalhado, né? Isso é uma coisa muito brasileira, psicologia clínica do esporte. O que isso significa? Que para eu trabalhar com o esporte, eu preciso entender quem é esse indivíduo. Então não tem como eu olhar só para o esporte sem eu entender quem está ali nesse contexto do esporte. Então, muitas vezes o que acontece? Eu tinha uma demanda lá com uma prova específica, porque era uma prova nova, era uma prova longa, era minha primeira distância, ou eu não conseguia completar, ou enfim, N outras razões. A gente trabalha esse período, gosta do resultado, fala, não, agora tem outras coisas aqui que eu quero trabalhar. E aí fica comigo, assim, né? Então é bem legal, eu tenho tido bastante procura, assim, tá bem interessante. E de várias modalidades, assim, de várias idades, o que é bem legal também, porque antes a gente acaba recebendo muito atleta jovem, né? Mas eu tenho recebido muito atleta, assim, com 40 e poucos anos, assim, é bem legal, porque são gerações muito diferentes,
e as gerações mais novas aderem mais, estão mais abertas à psicologia, mas as gerações mais velhas, né, não chamando quem está com 40 anos de velho, mas vem de uma cultura diferente mesmo, né? Sim. Então tá bem interessante esse movimento. Que bacana, que bacana. Eu sou da geração, vou fazer 38 agora. E eu falo assim, eu entrevistei esses dias um casal aqui, organizadores de prova, e a Ana, ela é de um grupo, um coletivo feminino de corrida aqui de São Paulo. E a gente estava falando sobre o machismo. E aí eu falei que a minha geração é uma geração em desconstrução. É a geração que não acredita na terapia, sabe? Que eu cresci assim e hoje a gente abre a cabeça e ainda bem, tá mudando tudo isso e entendendo que não. Mas que bacana. Eu nunca fiz, até hoje eu não fiz terapia, acredito que qualquer hora eu vá fazer. Pretendo, assim, mas na corrida eu já tive ajuda algumas vezes, assim, não cheguei a fazer nada contínuo, mas eu imagino que deva ser sensacional. Porque cada pessoa reage a um estímulo, né? Eu me lembro quando eu trabalhei um tempo com futebol, com jovens, e assim, tem jogador que você vira e fala assim, vai lá, agora! E ele fala, eu vou! E tem outro que você fala assim, vai! E ele faz assim, se fecha e aquele estímulo não vai funcionar. E nós somos assim para tudo. Então, se entender para poder ter um melhor resultado deve ser fantástico. Que legal. Muito bom saber que isso tá rolando. Quer completar mais alguma coisa ou não? Eu ia só comentar que é engraçado porque muita gente às vezes chega assim, nossa, eu cheguei aqui como a última alternativa, né? Eu não queria de jeito nenhum fazer terapia. Aí depois começa a disseminar para todo mundo, façam terapia. Eu falo que esses são os meus melhores... Melhor propaganda, né? Isso, os meus melhores, as pessoas que vão mais fazer propaganda para mim, né? Porque não, com eles certeza. gostaram. E eu até comentei com você, eu de ouvir um podcast, assim, às vezes uma entrevista, um vídeo seu ou de outro profissional da psicologia, você pega um gatilho que você fala, meu, é isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso usar essa ferramenta, né? E aí uma outra questão, assim, você falou de identificar. E como que a gente identifica, por exemplo, porque a nossa cabeça ela foi feita para se sabotar assim, em alguns momentos. Sabe? Hoje está frio, eu já estou atrasado. Tem uma forma de identificar, porque não dá para ficar o tempo inteiro pensamento positivo, né? Isso a gente sabe que não vai resolver sempre. Então, como que a pessoa pode... Existe um exercício, assim, não sei se você até pode falar sobre isso, mas identificar o que me boicota, o que não me boicota. Sim, muito legal essa sua pergunta, porque sim, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, essa ideia de autoconhecimento, a gente vai olhar muito para os valores das pessoas, né? Então, o que é importante para ela? E aí isso entra até no que a gente estava falando lá no começo, que é sobre zona de conforto, né? Isso também está relacionado ali com o que é importante para essa pessoa. Então, às vezes, vamos pensar, sei lá, uma coisa que seja valiosa para ela, seja completar uma prova longa, uma prova, né, que coloque ela ali em vários contextos. Então, que tenha frio, que tenha calor, que seja uma distância bem longa, que vai gerar superação, enfim. Então, esse contexto aí que motiva, que gera essa superação, é uma coisa importante para essa pessoa, por exemplo. E aí, provavelmente, ela vai enfrentar ali, durante as semanas, vamos pensar que é uma pessoa que trabalha e treina, ela vai ter que dar conta dos treinos, né, com aquela quantidade de volume gigantesca durante a semana, e ao mesmo tempo trabalhando. E aí muitas pessoas vêm de fora e falam, mas, cara, você é louco, por que você faz isso, né? Para que você está treinando tanto aí, trabalhando e, sei lá, e com família, né, e isso... e aí a pessoa falou, não, eu estou treinando porque eu tenho aqui um objetivo que é muito importante para mim, né? E pronto, ela vai lidar com aquelas condições ali, porque para ela faz sentido, para ela tem sentido na vida dela, né? Assim como a gente pode pensar em qualquer outra coisa. Então, vamos pensar que uma pessoa que ela quer, sei lá, quer ser uma professora ou quer ser um palestrante e tem muito medo de falar em público, ele vai ter que lidar, ou essa pessoa vai ter que lidar com esse medo. E aí ela vai ter que se expor
há um contexto que pode ser difícil, um contexto que pode ser aversivo, que ela vai querer milhares de vezes sair correndo, ou que ela pode sentir o estômago ruim, ou várias sensações corporais que falam para ela, nossa, é muito desconfortável estar aqui, mas que faz sentido para a vida dela a longo prazo. Então, é como se ela estivesse caminhando em direção àquilo que importa. E quando a gente fala em identificar coisas que são importantes, seriam, que para pessoas conhecer, seriam relacionadas a essas coisas que são importantes. Então, o que é importante para mim? Né? O que eu não abriria mão? Então, se chegasse aqui hoje alguém falar, o que você não abre mão? E aí pode ser coisas mais abstratas ou coisas mais concretas. Então, eu não abro mão da minha liberdade, não abro mão de viajar, né? Não abro mão de ter um salário na minha conta, essas coisas, né? E aí, a partir disso, a gente vai construindo essas coisas que a gente vai se aproximar ou vai se afastar, né? Então, aquilo que faz sentido para o que é importante para mim, que são os meus valores, eu vou agir em prol, né? Eu vou agir no sentido que me aproxime. E para aquilo que não faz sentido, eu vou me afastando, porque tá tudo bem. Então, igual o que acontece quando o pessoal começa a correr. E aí é tanto de rua quanto de trilha, né? Começa a dormir cedo porque tem que acordar cedo. Daí já não sai mais no final de semana. Daí já não bebe mais, já come tudo certinho. Por quê? Porque já faz sentido para aquela realidade que a pessoa tem ali, né? Essas outras coisas, né? Então, beber, dormir tarde, sair todo dia ou sair final de semana, já são incompatíveis com aquilo que ela está fazendo ali, que faz tão bem para ela, que é a corrida, né? Então, a gente vai analisando, tentando entender aí quais são os valores, né? O que é importante. Como se a gente fosse visualizar um caminho, né? Um percurso ali. E aí, esses valores são, digamos que o meio-fio. Então, se eu esbarrar no meio-fio fazendo alguma coisa, eu falo, opa, peraí, que eu acho que não é bem isso que é importante para mim. Aí eu volto para o meio da estrada ali, tentando entender qual que é essa direção e esse caminho, né? Bacana demais, muito bom. Eu tenho uma. Você foi falando no começo da prova, vai pegar frio. Parecia que ela tá falando do meu último treino. Porque é uma dificuldade. Eu ainda trabalho com corrida, mas você trabalhar, treinar, família, aí tem períodos, né? Assim, filho pequeno, para as mulheres, então é muito mais difícil, muitas vezes, os afazeres da casa e do trabalho e dos filhos, enfim, é difícil. Até o perigo, né? Então, é difícil gerenciar tudo isso, mas tem que fazer sentido, né? Eu sempre tem que saber o porquê que você quer fazer aquilo, né? O quanto você quer. Que legal. E aí tem um ponto importante que eu vou te interromper, desculpa. Não, imagina. Mas que é a rede de apoio. Então, assim, a rede de apoio nesses momentos, ela faz muita diferença, porque a gente tem que levar em consideração, beleza, eu quero fazer isso, essa é uma coisa muito importante para mim, mas eu não tenho rede de apoio, não tenho condições financeiras, aí a gente começa também a se sentir impactado, né? Sim. Mas quando a gente tem essas condições mínimas aí, a rede de apoio, ela faz, nossa, muita diferença ali, né? Então, então vou ficar com os filhos, vai lá correr, né? Vou dar uma organizada aqui, vai lá treinar, depois a gente troca e assim vai, sabe? Isso faz muita diferença. Não, é total. Eu vejo aqui em casa, meu filho tá com 3 anos e vai fazer 4 agora em agosto. Uhum. E a Raquel, minha esposa, ela demorou mais para voltar a correr quando ele nasceu do que eu, por exemplo, né? Assim, naquele período que nasceu. E hoje, nós dois corremos trail, então a gente intercala, por exemplo, na Indomit, ela correu, eu não corri, porque em algumas provas vai junto a avó, minha irmã, alguém vai junto para curtir o fim de semana. Quando não vai, um corre e o outro não corre. E é uma fase assim, a gente teve que identificar esse período e hoje ficou super legal, porque estar lá com ele e vendo ela correr, a mamãe tá chegando, tá? Me faz tão feliz quanto correr. Mas foi um período até a gente equilibrar isso e conseguir
entender que assim, ó, ela corre longo no sábado, eu corro no domingo. Ou Aham. vice-versa, né? Então essa rede realmente é fundamental. E dá, né? Olha aí, deu para fazer tudo Tá? isso. Não precisa abrir mão, não é só igual as mulheres, não é só porque virou mãe, não precisa abrir mão, não abra mão mesmo. Volte quando quiser, obviamente, mas dá, né? É um contexto ali que organizando dá para fazer tudo mesmo. E fica muito mais legal depois, quando você tem, igual nós fomos para uma prova sábado, agora minha sogra estava em casa, ficou pequeno e fomos os dois correr. E é o Aham. máximo, você fala, pô, normalmente vai o futsal, assim, é difícil você ter um casal que os dois fazem o mesmo esporte. Acontece Sim, muito, mas na sim. corrida é muito bacana quando você consegue a família participar e um ajudar o outro, né? Legal. Aham. É, e aí eu acho que é muito legal, assim, o contexto da corrida também proporciona isso, né? Esse ambiente familiar, esse ambiente que tá todo mundo ali se ajudando, se unindo, é uma coisa muito legal, assim. E, inclusive, é um dos fatores que faz muitas pessoas se manterem, né, na Manterem corrida, lá, é isso, eu porque também acho. ninguém continua correndo só porque corre, né? Só porque vai correr. Tem outras variáveis ali, né? Tem muitas, muitas. Até o que eu ia te perguntar agora, que vamos lá. Que é uma frase super conhecida na corrida que fala: não é terapia, mas é terapêutico, né? Eu, César, acredito muito, assim, eu gosto de fazer ultramaratona. E desde sempre, assim, eu fiz uma prova longa e gostei. Então, para mim, o que faz sentido hoje é sempre ter no ano, pelo menos, uma prova bem longa, que vai me desafiar bastante. Uhum. E eu gosto da ideia de que essas coisas também me fortalecem na vida. E que Uhum. as dificuldades da vida também me fortalecem na outra, né? Então, todas as vezes que eu vou fazer uma prova, óbvio, quando é muito longa, a gente entra ali, não é sofrer, mas às vezes dói, às vezes você cansa, às vezes você pensa em desistir. E aí o meu maior mantra sempre é: eu não estou sofrendo. Eu escolhi estar aqui, estou cansado, tá doendo, assim, mas eu brinco, falo, o meu limiar vai me fazer mal para a saúde, vai me lesionar, eu paro. Então, assim, eu tô com uma dor que tá, nossa, tô rompendo meu ligamento aqui na corrida, sei lá, eu tô percebendo, eu vou parar porque eu tenho uma vida para Sim, correr. Mas sim. quando é só cansaço e eu não tô fazendo mal assim diretamente ali para minha saúde, eu sempre penso nisso. Eu não tô sofrendo, isso aqui não é sofrimento, tô me divertindo. E eu percebo que essa relação assim, isso me ajuda muito, tanto na Uhum. vida enquanto eu tô com uma dificuldade na vida, também eu acho que ajuda na corrida. Vocês analisam isso também, assim, na psicologia? Isso tem uma ligação? Isso ajuda ou não ajuda? Tem sim, porque é a mesma pessoa, só que em diferentes contextos, né? Então, a pessoa que está ali é a pessoa que vai desenvolver esse repertório, seja para lidar no trabalho, seja para lidar em casa, seja para lidar nesse contexto esportivo, né? Então, se a gente consegue generalizar, por exemplo, algo que a gente aprendeu lá na corrida, num outro ambiente, perfeito, perfeito. Não vai ser exatamente igual, mas que a gente fala que a função vai ser a mesma, porque eu vou conseguir lidar com aquilo, né? Então, eu vejo, por exemplo, hoje em dia, uma preocupação muito grande dos pais em colocar as crianças no contexto esportivo para elas aprenderem a lidar, né, com frustração, com o ganhar, com o perder, com o ter paciência, que é uma condição muito difícil para as crianças hoje em dia, porque elas têm tudo disponível ali. Então, tem o celular, está muito rápido. A gente também, né, Sim. se utiliza dessa facilidade. Mas está ali no contexto esportivo, querendo ou não, vai criar essas condições para que a gente tenha que lidar. Então, por exemplo, vamos pensar numa ultra, né, que é uma prova aí que seja 45, né, para cima. São Não, provas que que exigem seja, até muito. desculpa interromper, mas a sua, 35 quilômetros, mas lá na La Mission, 35 na minha visão, não tem a quilometragem de ultra, mas são horas de ultramaratona, né? A são, montanha tem são, disso, são. Não, com certeza, porque se a gente for pensar 35 da La Mission, né? é uma coisa já fora do normal, né? Mas eu até ia dar o exemplo dela aqui para contar um pouquinho da minha experiência também. Como isso é particular, né?
Quando eu fui fazer os 35 ano passado, demorei muito tempo, porque eu estava com outras demandas, eu não estava conseguindo treinar bem, não estava conseguindo fazer todos os treinos que eu precisava, por conta de trabalho mesmo. Minha cabeça estava em outras questões. E aí a gente já sabia, né? A gente tinha conversado com o meu treinador, falado, quer diminuir? Não, eu falei, vamos tentando, lá mais perto a gente decide. Eu falei, não, vamos. Mas eu fui muito consciente que era aquela condição que eu estava. E eu estava com uma dor na lateral do joelho, que não é o joelho que eu fiz a cirurgia, é um outro joelho. Que eu sentia, mas era uma dor que tinha a ver com a banda iliotibial, que é uma dor muito comum, né? Acho que lesão do corredor, né? Exatamente. E eu sentia muita dor, assim, tava com esse problema, não resolvia, mesmo fazendo tudo, mesmo indo na fisioterapia. E aí uma coisa que eu avaliava nossa, será que eu estando tensa com as coisas de fora, leva lá para a corrida, meu corpo sente também, e aí, né? Então, era acúmulo de tudo, né? Não tinha como. E aí eu fui para La Mission e eu estudei muito o percurso, estudei cada coisa que tinha. Então, eu lembro que teve uma hora que eu sentia muita dor, e aí eu lembrei que logo na frente eu tinha um ponto de apoio, né, que tinha de hidratação e tal, que tinha fisioterapia. Eu falei, nossa, tô chegando, vou parar ali, vou ficar um tempinho. E foi o que eu fiz, entendeu? Falei, vou terminar a prova, vou parar aqui, o tempo já não era mais a prioridade, né? Vou terminar essa prova, finisher é você. Mas o que eu vou fazer para isso? Não vou com essa dor. Então eu lembrava que tinha lá no percurso fisioterapia, vou chegar lá, vou ficar lá um tempo, vai melhorar, a gente vai dar um jeito. Eu continuo. E pronto, e foi isso. Agradeço as meninas até hoje que soltaram uma parte do meu quadril aqui e eu fui até o fim, assim, né? Então, são essas coisas. A gente tem que olhar e fazer umas relações práticas mesmo, do tipo, tô com dor? Beleza, o que eu posso fazer agora? Vou procurar alguém que vai me ajudar, porque eu não vou conseguir fazer muita coisa além de alongar e tudo mais. Então, saber também dessas informações, né, antes da prova ali, como eu já tinha ciência de como eu estava, de como eu iria para essa prova, me fez estar muito mais preparada psicologicamente para lidar, porque a hora que chegou ali, eu já sabia que podia incomodar durante a prova, né? Então, essas questões são legais, né, da gente ir trazendo, que cada um vai lidar de um jeito diferente. Então, aí a gente vai falar, não, que sofreu o quê? Vamos embora, né? Vai ter gente que vai falar, não, peraí, eu preciso dar uma pausa aqui, vou sentar, tomar um ar, depois eu levanto e ou vou conversar com alguém, eu vou ligar para alguém, ou vou tirar ali algum recurso que eu tenho para lembrar, né, que por que eu estou fazendo essa prova. E aí a gente vai também se regulando dessa maneira para voltar, né? Mas o ponto é sempre, beleza, se eu tô assim, o que eu posso fazer, né? Então, porque realmente só o pensar positivo ali na hora, né, não vai resolver muita coisa. Né? Eu falo que organizar as nossas ferramentas, seja psicológica ou um ponto de apoio, eu normalmente, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é muito falado, é fracionar a prova. E como a gente tem momentos de baixa, a gente quer falar, eu tenho que ir até o próximo PC. Se lá tiver fisioterapia, eu tiver com dor, ela vai me avaliar. Se ela falar que ali não dá, ok, né? E às vezes eu chego lá e melhoro. E uma coisa muito doida também que acontece, já aconteceu muito comigo, você comentou ali, será que o fato de eu estar tensa está me ajudando a ter essa lesão? Eu brinco, eu falo que eu já saí para correr sem mochila e parecia que eu estava carregando 20 quilos, e eu já fiz prova com 6, 7 quilos nas costas, voando, leve, porque a gente também tem que entender isso. Às vezes você está no momento, tô concluindo meu doutorado aqui e não vou passar, assim, a banca tá implicando, um exemplo, né? E isso tá trazendo uma carga tão grande que eu não vou conseguir me dedicar tanto em outro. E identificar isso também é importante, né? Para conseguir ali sair da situação. Sim, ajustar, né? A gente não precisa fazer tudo de uma vez, dá sim para a gente elencar o que é prioridade. De novo, a gente vai voltar para aquilo que é importante para a gente. Então, nesse momento é importante fazer essa prova. Nesse momento é importante eu viajar com a minha família.
nesse momento é importante eu focar aqui no trabalho. Pronto, né? Tá ok. A gente tá falando, claro, de atletas amadores aí, né? Que não são atletas profissionais, porque daí atleta profissional é o trabalho, né? E aí não tem jeito mesmo, o foco é esse. Mas a gente pode fazer essas escolhas mais acertadas. Então, quero fazer uma prova, quero continuar correndo, mas vou diminuir a distância, vou fazer uma distância mais curta, então, para eu ir ali curtir e, né, utilizar a parte do esporte como uma válvula de escape e não colocá-la como prioridade. Então, dá para, né, se a gente, por exemplo, se a gente tiver mais ou menos na nossa vida ali as coisas de trabalho organizada, então, esse ano vai ser um ano importante de trabalho para mim. Então, e isso é prioridade, então a gente avalia também. Não, esse ano eu vou fazer mais provas mais curtas. O ano que vem, que é um ano mais tranquilo de trabalho, vou fazer provas mais longas, que vão me exigir mais, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes também que dá para a gente organizar essas coisas para não sofrer tanto, porque daí a pessoa vai lá, quer fazer tudo de uma vez, se desgasta, sobrecarrega, entra em processo de burnout, tanto no trabalho quanto nos treinos, e aí acaba que a saída, né, do esporte é muito mais fácil, e a gente perde uma ferramenta que é valiosíssima na questão de saúde, né, e não só saúde mental, quanto física também. Então, a gente tem que tomar cuidado para realmente não se sobrecarregar. E até quando você falou da ultra, fazer uma ultra, a prova em si ela é difícil, sim, mas a carga de treinamento semanal, ela é absurda. Então, é um compromisso que você assume ali que exige muito, né? Então, de novo, né? Tem que olhar para tudo isso, tem que ter uma rede de apoio legal e tem que ir trabalhando nesses outros aspectos, assim como trabalha o aspecto físico, né? Sim, a ultra eu brinco, eu falo, a gente conversa em casa, eu falo, quando eu faço uma ultra, a família inteira faz, porque você chega do treino, você não quer sair para almoçar, você não, assim, é um desgaste e normalmente exige uma viagem, então é financeiro, é um planejamento bem complexo, né? Exatamente, exatamente. Então, não dá, né? Tem todo mundo tá junto contigo nessa, né? Exatamente. E você vê, assim, muitos casos de que reverte para o lado negativo, por exemplo, eu, César, chego lá para você, porque eu procurei uma ultra e, enfim, a minha família não colabora, eu não estou tendo tempo, porque isso acontece bastante também, né? De rolar esse burnout ali, a pessoa. Sim. E às vezes a gente se perde no meio do caminho. Você recebe bastante pessoas assim, também tem isso? Olha, César, eu não vou saber te dizer em números, tá? Mas já recebi gente que chegou muito sobrecarregada, querendo fazer muita coisa e parou, né? Optou por uma das coisas e parou totalmente a outra. Já chega, o que acontece bastante é chegar a gente treinando um monte e aí cansado e reclamando que não tá rendendo. E aí a gente, então vamos descansar um pouquinho, né? Vamos Descansar também é incluir, treino, né? exato, sabe aquele treino regenerativo? É para ser regenerativo, viu? É para ser tranquilo. E aí, quando respeita o que nós profissionais orientam, tranquilo, anda, vai bem. Mas tem gente que ainda entende que parece que para melhorar tem que treinar cada vez mais, né? E aí isso às vezes impacta um pouquinho, demora um pouco mais. Aí a gente, né, tenta trabalhar todo mundo junto, então com treinador, com nutricionista, para pelo menos tentar conscientizar essa pessoa que, olha, realmente precisa descansar, não dá para ficar treinando, né? Aí às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, também varia um pouco. Mas acontece um pouco de tudo isso aí que você falou, sabe? E também, assim, vim casos da clínica que a gente solicita não, indica, né? Fala, olha, vamos fazer um exercício físico, vamos fazer alguma coisa para dar uma esparecida nesse contexto de trabalho, para você conseguir, inclusive, melhorar o seu trabalho, né? Parece contraintuitivo, né? Eu vou parar, vou diminuir aqui para melhorar, é exatamente isso. E isso funciona no esporte também. Então, preciso diminuir aqui, preciso dar essa recuperação para o corpo, para eu render.
né? Então, o que acontece também? Às vezes chega, nossa, eu tô muito desanimado, tô triste, não tô treinando bem. Eu falei, tá, mas como estão suas vitaminas? Tá em dia, né? Porque às vezes a pessoa não come direito, não dorme direito. E Não aí um dorme, né? aspecto psicológico que resolva, entendeu? Se não tem as condições mínimas ali, básicas de alimentação e sono, né? E descanso. Então, são coisas que a gente precisa levantar de primeira, assim, né? Para mostrar já, porque pode estar relacionado aí a um possível desgaste, a um possível decréscimo no rendimento, né? Tudo isso pode estar relacionado. Mas às vezes pode estar treinando demais mesmo e tá lá o treinador passando muito treino mesmo. O treino Né? também acontece, Acontece. E acontece também, às vezes o atleta está super sobrecarregado de trabalho, não avisa o treinador que é para ele pegar leve, e aí o treinador não fica sabendo, né? E tá lá passando treino. Então, essa comunicação, ela precisa acontecer, né? Ela é importante, né? Eu sempre falo para os alunos e tento levar o meu treino, minha vida dessa forma. Eu falo, você só correr, você só jogar futsal, só talvez seja fácil. Agora você ser esposa, ser marido, trabalhar, ser pai, correr, então eu sempre falo, lembra que você não é só um atleta de corrida, lembra por que você começou a correr. A corrida é para o bem-estar, é para a saúde, né? Às vezes a gente tem que correr devagar, ir lá curtir uma prova, mas manter a corrida, porque buscar sempre bater um RP, buscar sempre baixar o pace, o com do Strava, agora que o Strava é esse boom, que é muito bacana, mas então lembra sempre disso. E ouvindo você falar aqui, me faz ter certeza que cada vez mais o caminho é multidisciplinar, né? É ter o psicólogo, é ter a nutricionista, ter o treinador, tentar entender que é uma balança e se não tiver equilibrado, não vai, né? Sim, exatamente. E é para ser, né? A ideia é que seja algo prazeroso mesmo, né? Que seja algo que te mantenha ali e não seja algo sofrido o tempo inteiro. Porque a gente vai sofrer correndo, né? Aquela questão, você saiu ali de uma condição que você está parado para uma condição que você vai colocar seu corpo em movimento. E aí quem vai para a trilha é um sobe, desce, é sol, é chuva, é frio, é calor, às vezes falta água, né? Tudo condições que a gente tem que manejar. Então é muita coisa ali para lidar mesmo. Então tem que ser, a gente tem que construir uma relação ali que seja prazerosa nesse momento que você está fazendo a corrida, né? E outro gancho aqui, que talvez até entre nesse também, aí, de frustrar ou não frustrar. Aquela ansiedade, assim, de realizar um desafio, né? Eu tomo muito cuidado, falo, quando eu recém-formado, acabei de começar a trabalhar com corrida, eu sempre era aquele, não, Dani, vamos juntos, você tem que ir. Hoje eu tomo muito cuidado com isso, assim. Nem tudo é para todo mundo, né? Eu falo, todo mundo pode fazer qualquer coisa, mas às vezes não é para mim naquele momento, não é para o meu perfil. E eu vejo muito que essa ansiedade, cada pessoa, assim como o estímulo, cada pessoa lida de uma forma. Então, quando que eu sei que essa ansiedade ela tá me fazendo bem ou mal, assim, aquele friozinho na barriga antes do La Mission, nossa, isso me motivou muito para chegar até aqui, mas tá me deixando muito nervoso, já tá me fazendo mal. Também é uma coisa que pode atravancar a gente, né? Sim, sim. É muito importante a gente dizer que a ansiedade, ela faz parte, né, de um contexto de prova, por exemplo, principalmente se for alguma coisa nova e que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, né? Então, uma primeira prova, a gente nunca vai ter controle mesmo sobre o que vai acontecer, né? Então, isso vai gerar ansiedade. E é aquela ansiedade, assim, que dá aquele medo, aquele nervoso, aquela expectativa. Isso é super natural, assim como qualquer outra emoção. A partir da hora, por exemplo, que a pessoa começa a passar mal, que ela trava, que ela não consegue sair de um contexto ali, a gente começa a entender que, opa, parece que tem alguma coisa errada ali. Porque parece que está fazendo mais mal do que bem, né? Porque a ansiedade por si só, ela não é boa ou ruim. A gente é que nomeia às vezes, né? Nossa, que desconfortável. Ela é só ansiedade, ela é uma ação como qualquer outra. Mas se ela trava, se ela impede você de alcançar as coisas que são importantes para você,
Aí a gente tem que avaliar, tem que tentar analisar o que pode estar acontecendo, né? Então, se tem relação com algum outro estímulo, com alguma outra coisa que aconteceu ali na história de vida, que tá difícil. Então, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma lesão muito grave numa prova. Ela pode, quando voltar para essa prova, ela pode sentir um medo um pouquinho maior do que uma pessoa que está indo ali tranquila correr, que sempre correu, sempre foi de boa. Por quê? Porque eu tenho um evento mais traumático associado, né? Então, beleza, quando eu tenho essa situação na prova acontecendo, é fácil de eu identificar. Então, aconteceu isso na prova, ela vai ter receio mesmo de ir para essa prova, então é fácil. Mas quando não tem relação nenhuma, aí que a gente vai olhar para outros contextos, porque provavelmente tem coisas acontecendo aí em outros contextos. Não seja a quantidade de gente, seja a cobrança, seja, enfim, o medo de alguma coisa específica da condição outdoor, então, sei lá, bicho, vento, né, o medo o risco ali, altura, enfim, de cair, escorregar, enfim, tudo isso a gente precisaria investigar nessa história de vida dela, para tentar entender se tem alguma coisa ali que está impedindo essa pessoa de correr, né, de ir ali tranquilo. Então, quando trava, né, a gente tem que dar uma olhadinha, ou quando é muito exacerbado, por exemplo, passar mal antes de toda a prova, né, não conseguir, são coisas assim que são muito aversivas. E a gente tem que parar para olhar, porque toda vez que a pessoa é exposta a essa condição e sente isso, então toda vez que ela vai para a prova, ela sente assim, vai ficando pior, porque ela vai associando mais ainda esses eventos aversivos com a prova. Então, eu fui numa prova, tá, me senti assim, eu fui na outra prova, senti assim, eu fui na outra prova, eu senti assim. Se não tá bem claro aqueles valores ali, é muito provável que a pessoa vai abandonar a corrida. Porque para que eu vou sofrer? Né? Na corrida nem é uma coisa tão importante para mim, nem é uma coisa que faz muita diferença, então vou abandonar, não quero ficar sentindo essa ansiedade, essas sensações ruins a todo momento aqui, né? Então, a gente tem que sempre alinhar muito bem. Então, é uma ansiedade que eu tô sentindo um pouquinho mais, né? Aquele frio na barriga, aquele medo, né? Aquela cobrança de eu performar melhor, e tá relacionado com os meus objetivos aqui, com os meus valores, só que isso vai ficar ali no começo da prova, durante a prova provavelmente vem, mas a gente arruma umas estratégias para organizar e continuar a prova. Agora, quando é uma questão até, às vezes, durante a prova, de travar, ficar com muita crise de ansiedade, não conseguir, sabe, aquela falta de ar e tudo mais, isso a gente precisa observar. E aí, nesses casos, a gente precisa olhar mesmo para um psicólogo, para um psiquiatra, para avaliar o que está acontecendo, para poder retomar, né, esse exercício, essa atividade de uma maneira prazerosa também. Não é uma questão só de incentivo, né? Vai que Não, você consegue quebrar as pensa barreiras. É importante positivo, entender, não, né? não vai não. E é igual aquela coisa que as pessoas às vezes estão super ansiosas, aí chega alguém e fala, calma, fica calma. Diz, gente, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas é engraçado porque é automático, né? Você vê alguém, a primeira coisa que você fala, calma, você acalma, respira, mas não Mas sabe por funciona. quê? Porque tem essa tentativa das pessoas de associarem ansiedade como algo ruim. E não, a ansiedade está ali, assim como, por exemplo, a tristeza está ali, a alegria está ali, a gente vai passar, vai permear por todas essas emoções. E tá tudo bem, a nossa vida ela é feita assim, de emoções, né, de alta e baixa, momentos bons, momentos ruins, ela é assim. A gente não consegue ficar ali o tempo inteiro na felicidade, né? Impossível. Então tá tudo bem, assim. É meio esquisito falar, né, para a pessoa que está sofrendo que tá tudo bem, mas que vai passar. É um contexto ali que vai passar e que a gente sente que essas coisas elas vêm e voltam mesmo. Então, quando a gente tem essa ideia de que a ansiedade é uma coisa ruim, a gente às vezes tem essa impressão de que a gente tem que falar para a pessoa se acalmar, que isso vai passar, né? No sentido de, vamos eliminar isso. E aí, quando a gente entende que emoção a gente não elimina, a gente aprende a lidar com elas, facilita muito como a gente aceita essas emoções. Então,
eu tô entendendo, não, eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? Porque é a primeira vez que eu tô nessa prova, a primeira distância maior. Eu treinei muito bem, então agora eu quero ir lá performar bem também. Então, eu tenho coisas aqui agregadas que vão fazer com que, né, me pressione ou me gere essa ansiedade ali nessa prova. Né? Então, isso vai acontecer. E tem gente que é, às vezes, o contrário, assim, adora sentir aquela adrenalina, aquele nervosinho ali, que muita gente brinca, né? Falou, nossa, a partir da hora que eu for para uma prova que eu não senti essa adrenalina antes da prova, eu não quero mais correr, né? Então, tem muita gente que comenta sobre isso. Eu Eu acho que eu sou um particularmente, pouco desse aí. eu ia falar também. Eu, particularmente, é a parte que eu acho que eu tô mais sentindo falta, assim. Eu adorava aquela semana antes da prova, para ficar sentindo aquela emoção, assim, nossa, agora é a prova essa semana, sabe? Então, a gente vai aprendendo a lidar com essa ansiedade de maneira diferente, né? E talvez a nossa ansiedade, o medo, não sei, não esteja relacionado a isso, e sim para outras coisas, né? Tem outras coisas que me travam, entendeu? Sempre falo Sim. isso, o pessoal fala, nossa, eu fiz uma prova de 100 milhas, e aí, meu, passei medo de verdade um dia lá, passei frio à noite, Sim. mas eu acho que foi o fato da minha vida que mais me gerou medo, assim, mas porque eu tava com Uhum. sono, sabe? Quando você tava no meu limite, e aí depois que passou eu fiquei refletindo, falei, nossa, mas acho que até que eu fui bem. Mas, por exemplo, se você me chamar para andar de balão, eu não vou. Eu sei que vai ser horrível. Vai falar, mas você tem medo de altura? Eu falo, mas não é qualquer altura, eu tenho medo de olhar para baixo. Então, eu acho que Sim. cada um tem o seu e saber como e degrau a degrau é importante. Se não souber, tem que ter ajuda para não Sim, e frustrar. procura, né? Procura mesmo, assim, procura o treinador, procura um amigo que está ali do lado, procura alguém, procura a gente, né? Psicólogos, porque é um ajuste, é uma coisinha assim que às vezes a gente identifica logo, às vezes a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cautela, mas faz diferença, né? Então, para você conseguir ali, para a pessoa conseguir fazer, né, praticar um esporte, a gente precisa olhar, né, não pode ser assim, do mesmo jeito que a gente sempre fala, não se acostuma com a dor, né, porque, né, a gente não precisa ficar sofrendo lá com dor o tempo inteiro, que tem fisioterapeuta, tem médico, tem N profissionais que vão cuidar, a parte psicológica é a mesma coisa, não precisa ficar sofrendo tanto com isso, né, vamos tentar entender o que está acontecendo para daí aprender a lidar melhor com isso, né. E eu também acho que assim nem é importante entender que às vezes aquilo não é o que você quer. Não é porque todo Sim, mundo vai para uma prova longa que você tem que ir. Às vezes você gosta verdade. das provas de 10, né? Assim, a gente ouve muito falar sobre isso até no trail, que parece que as provas longas têm uma valorização maior do que as provas curtas. E eu Sim. acho que isso é até por uma questão de marketing. Vai virando uma coisa, nossa, eu fui lá e fiz tal distância. Mas eu conheço várias pessoas que se sentem super bem correndo provas menores. E tá tudo Sim, bem, né? E tá tudo exatamente. bem. Parece que tem um consenso, né? Se correu 5, tem que correr 10. Se correu 10, tem que correr 21, né? Se correu 21, tem que correr 45. 45, tem que correr 50. E assim vai, né? Parece que tem que ter esse consenso de ir subindo. Eu Uma falo, vez, uma vez num evento de montanha, um escalador falou isso para mim. Falou assim, nossa, e foi uma das primeiras vezes que eu ouvi alguém um atleta que não tinha conhecimento nenhum de psicologia falando isso. Eu achei muito legal. Ele falou que na escalada tem as vias, né? Então você começa por uma via mais simples, né? E depois vai indo para uma via mais complexa. E ele chegou numa via que ele estava muito bem naquela via. E aí começaram a questionar ele, tá, agora você pode ir para a via mais complexa, né? Então, aqueles caminhozinhos para ir subindo, né, na escalada. E ele falou, mas por quê? Por que eu não posso ficar aqui nessa via? Aí todo mundo, não, mas você tá super bem nessa, né? Vamos para a próxima. Mas é você por isso tem que mesmo. evoluir. Exatamente, eu tô super bem aqui, não preciso sair daqui. E aí a gente pode, por exemplo, até pensar nessa ideia de zona de conforto de novo, né? De Então, novo. será que ele chegou na zona de conforto e não queria sair? Ou será que ele estava bem ali com ele, tipo,
tá bom, vou ficar aqui por um tempo, tô gostando dessa via, não tem por que mudar. Então vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai entender, né? Na corrida é a mesma coisa. Então vai ter gente que vai querer que você evolua, que você corra cada vez mais, sim. Mas aí, de novo, né? Quais são os seus valores? O que é importante para você? É evoluir nesse sentido de aumentar o volume, ou você quer continuar a evoluir nessa distância que você está ali, né? Então, a gente tem espaço para todo mundo mesmo, né? Não precisa ser essa regra engessada, né? Então, isso é bem legal de pensar mesmo. Não, inclusive eu tenho visto alguns atletas agora com os rankings, Campeonato Brasileiro, e aí a gente está vendo alguns atletas diminuindo a distância, porque eles estão entendendo que eles performam, assim, nem todo mundo fisiologicamente vai ser bom na longa. E às vezes nos 20, 21 ali, que já é longo, mas assim, ele voa. Então eu tenho visto isso, assim, alguns atletas definindo distância e ele fala assim, eu não tenho mais que ficar bom em tudo. Aqui é onde eu vou competir em alto nível e tá tudo bem. E é legal, porque aí os amadores começam a se conscientizar, talvez, também, né? Se for esse, né? E de novo, assim, a gente pode olhar para os objetivos de cada um. Então vai ter gente falando, não, quero ficar o melhor nessa distância, quero ficar especialista nessa distância. Beleza. Ah, não, eu quero superar, quero aquela sensação de superação, de quebrar, né, distâncias, de quebrar altimetria, de ir para provas cada vez mais longas. Tá ok, se isso for objetivo, tá ok também. Tá bem também, né? Falo que todos os profissionais que estão contigo vão embarcar nessa, a não ser que tenha alguma coisa muito restritiva, né? Tipo, ó, você não pode, né? Aí, ok. Se não, os profissionais vão embarcar contigo nessa, né? Não, e ainda mais se você é amador, que o motivo de estar ali é a felicidade, né? Às vezes a gente tem que lembrar eles disso, né? Hoje eu percebo assim, e às vezes eu percebo comigo, não é nem com o aluno, nada. Rola uma autocobrança e uma pressão, porque todo mundo, você fica vendo, nossa, o cara correu. Tipo, esse ano eu não vou na La Mission, por exemplo. Eu fui nos últimos 2 anos no Brasil e esse ano eu não vou. Aí quando chega na semana da prova, parece que só você não tá lá, né? É triste. Aí você gera aquele sentimento, e eu sofri com isso por um bom tempo. Agora que eu tô conseguindo, não, minha prova era 100 milhas, inclusive financeiramente. Então eu me dediquei, eu fiz um ciclo, né? E eu concluí. Agora eu preciso abrir mão daquilo para estar ali, né? Isso entra talvez autoconhecimento também, né? Sim, é esse autoconhecimento alinhado com os valores, ou seja, com aquilo que é importante para mim e com as escolhas que eu vou fazer. Então, assim, infelizmente, eu vou ter que escolher uma coisa e abrir mão da outra, né? Essa é a vida adulta, a gente vai ter que fazer escolhas porque não dá mesmo para a gente fazer tudo que a gente quer na vida, né? Então, vai ser agora, vai ser depois, né? Mas são escolhas. Inclusive, eu tô rindo aqui porque eu falar, inclusive, não dá pra gente falar tudo que eu queria. São muitos assuntos, né? Um puxa o outro, que tem tanta coisa fantástica. A gente vai ter que fazer outros, Dani, não vai ter jeito. Com certeza, sim, estamos à disposição. Que legal. Eu queria que você deixasse também, antes da gente encerrar, eu fiz umas 2 folhas com os assuntos. Eu não cheguei nem na segunda ainda, mas tudo bem. Uma dica, assim, uma coisa eu tenho feito aqui, assim, normalmente é sobre a história da pessoa, né? Então, a pessoa, uma dica, um filme, um livro, tal. E aí, pode ser técnica, pode não ser técnica. Uma dica da Daiane. Você vai escolher qual lado da Daiane vai dar essa dica. Para quem está começando, para quem ouviu o nosso episódio, a ideia aqui, até esqueci de falar, eu brinco com o pessoal, o nome sauna lesma é de uma expressão de assim, vai, se você não tiver o tênis caro, vai com o melhor que você tem. Se você não tiver o relógio, o celular. Então, é tentar motivar. Essa é a principal ideia do podcast. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir, a gente vão gostar, mas assim, o que você deixaria de dica? Pode ser da psicologia ou só da Daiane atleta? A Daiane psicóloga, ela veio da Daiane atleta, né? Então. É isso, né? Então, acho que não tem como a gente separar uma coisa muito da outra, né?
Mas tem uma série que eu acho que junta um pouco de tudo, assim, que junta um pouco dessa parte do olhar psicológico, da importância disso, com esse aspecto de gostar do esporte, né? De olhar para o esporte como uma válvula de escape também, que chama Ted Lasso. Eu não sei se você conhece, mas acho que agora até foi renovada aí uma terceira temporada. Eu acho que ele tá no Apple TV, eu acho que é alguma coisa do tipo, Eu vou procurar no para Prime, assistir. mas acho que é na do Apple mesmo. É muito legal, é um treinador, era um treinador de futebol americano, ele vai treinar um time de futebol. E aí lá, ele é muito humano, o foco é ele, tanto que o nome é Ted Lasso por isso. Então ele é muito humano, ele traz uma visão assim muito olhando para a psicologia. Tem uma parte que a psicóloga vai lá e aí pega no pé dele também enquanto treinador, assim. Só que a psicóloga é aquela meio que tô lá na minha salinha, vou e volto. Então tem as meus poréns aí. Mas a série como um todo, assim, eu acho que é uma série muito legal, muito gostosa de assistir por esse olhar, assim, para a gente olhar para o esporte, não com aquela maneira que nossa, tem que ser doída, tem que ser sofrida. Não, a gente precisa ter relações boas, tem que ter amigos, tem que ter treinadores, tem que ter pessoas que a gente gosta de conviver. E aí essa série mostra muito isso, assim, é muito, muito legal. Isso de todo mundo, no caso lá é um time, então é todo mundo, então é tanto a equipe técnica quanto os presidentes lá, os donos do time, então tudo isso se relaciona, assim, é muito legal de acompanhar. E aí ela é bem mais, não tem nada de técnica, assim, muito Não, mas específica, boa. mas traz muito para a gente pensar nesse sentido. E aí a parte técnica, eu gosto sempre de falar sobre algumas pessoas que eu gosto de acompanhar também, né? Que estão Claro. aí acompanhando, fazendo trabalhos com o Comitê Olímpico, né? Que é a Carla Di Pierro, que eu acho que todo mundo deve ter ouvido pelo menos falar dela, porque ela estava bem à frente. Todo mundo não, né? Porque a gente que é da psicologia acaba vendo que está acompanhando, né? Ninguém é obrigado Lógico. também a saber. Mas tem ela, tem a Samia Lage, tem o Eduardo Silo, que são as pessoas aí que também fizeram parte aí da minha formação enquanto psicóloga do esporte, né? E aí eles têm o Insta deles lá, tem materiais que eles sempre fazem, tem cursos, né, que eles dão também. Então, para quem quiser se aprofundar mais, seja psicólogo do esporte, né, seja psicólogo ou de outras áreas, técnicos também, né, árbitros, né, sempre tem conteúdo por lá. Então, é bem legal, dá para acompanhar eles também. Ah, que Né? bacana. Eu vou tentar, vou colocar depois na descrição do episódio, porque Sim. as pessoas, você sabe que isso é uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, mas muito mais pessoas se interessam por temas assim de psicologia do esporte do que eu imaginava. Né? As pessoas hoje em dia consomem muito isso, porque muitas pessoas praticam esporte e veem o esporte como algo importante. Então, cada vez mais elas vão buscar nutrição, psicologia. Bacana. Não mesmo, é muito legal. Não, e eu super gosto quando me perguntam, você é psicóloga? Sim, sou psicóloga do esporte. Nossa, eu gosto de falar isso, que eu Que me legal. sinto muito bem trabalhando com isso. Agora, até a falar assim, que vocês podem me acompanhar também lá no Insta, eu só estou um pouquinho parada por prioridades também, né? Mas eu estou por ali. Mas logo Em retoma. Fala o breve, seu Insta, isso. por favor. Eu ia até pedir para você falar o seu, se você tem o Aham. Insta lá mais do lado psicóloga, né? Pode deixar, por favor, Sim, pessoal. sim, sim. Tem o meu Insta que é @DaianeZanqueta mesmo, né? Lá onde eu deixo as minhas questões mais voltadas para a psicologia do esporte, mais profissional mesmo, né? Mas eventualmente os dois se misturam ali porque tá tudo muito próximo, né? Então tem o meu outro que é @DaiZanqueta daí, que também tá ali, que eu posto um pouquinho mais da rotina também, né? Mas os dois se misturam um pouco. Então, se vocês quiserem, podem ir lá olhar para os dois sem problema nenhum. Ah, muito legal. É isso, acho que mais uma vez obrigado. Eu estava até assim meio, falei, nossa, eu vou convidar ela, nunca conversei com ela na vida e tal, mas eu fiquei super feliz que você, nossa, que convite bacana. Então, obrigado mesmo. Super, super. Imagina, para mim é um prazer falar sobre isso, né? Você viu que se deixar também a gente fica falando o tempo inteiro.
Então, acho que o problema é as pessoas aguentarem ouvir a gente até o final. Não, mas a gente vai fracionando. Isso, a gente fraciona igual nas provas, né? Para a gente ir aos pouquinhos. É isso, eu vou pensar aqui em outros temas. Muito obrigada, viu, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Eu vou pensar em outros temas, porque eu tinha mais coisas, e também fica à vontade para você, quando você tiver alguma coisa muito legal, alguma novidade, fala, tem um tema aqui para a gente falar. Mas tem uma infinidade de coisas que dá para... Até de fair play. Depois que eu vi isso, eu falei, nossa, um de fair play no trail é o que é uma conduta de fair play ou não nas trilhas, né? É um debate que deve render bastante. Sim. Essa parte, ela é mais tendenciosa aí, né? Mas é muito legal. Não, muito bacana, Daiane. Então, pessoal, só deixar aqui que eu sempre esqueço de falar. Quem ouvir a gente no Spotify, por favor, se puder, avalia lá o episódio ou o canal, que ajuda bastante. No YouTube também, quem puder curtir, compartilhar, enfim. Eu sou novo nessa e sempre esqueço de fazer esses pedidos, mas eles são importantes também. Então é isso, Daiane. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais algum recado? Eu acho que... Não, acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né? Mas qualquer coisa, podem entrar em contato também, lá no meu Insta. Pode me mandar mensagem se tiver alguma dúvida também, né? Esse ano eu não vou encontrar vocês tanto no trail, né? Como os outros anos. Mas espero que o ano que vem aí a gente volte com tudo, né? E, enfim, me coloco à disposição também, viu, César? E muito sucesso aí para o Sal na Lesma. E espero que venha muitos seguidores aí, que muita gente acompanhe mesmo. Tá muito legal, viu? Parabéns. Que bom, obrigado. Então é isso, pessoal. Falando de trail, nem sempre rápido, mas sempre em frente. Esse foi mais um Sal na Lesma podcast.